Bom, pessoal, por formações complexas, a gente entende o quê? É onde não há um domínio específico de um estrato. As florestas, nós vimos, é uma vegetação arbórea. Já as formações complexas, você tem tanto extrato arbustivo, arbóreo e herbáceo. Daí o nome complexo. Não há um predomínio, como no caso das florestas, onde o domínio é arbóreo, isto é, uma vegetação de grande porte. Nas formações complexas, você tem uma mistura. Tem um extrato arbóreo, tem um extrato arbustivo e tem um extrato herbáceo. Nós temos 5 grandes formações complexas no Brasil. Vamos lá? Na cor branca aqui, quem que é? A caatinga, tá? Essas bolinhas que eu fiz aqui, ó, espalhadas por todo o Brasil aqui, ó, tá vendo? Vegetação de campos, tá? Aí eu tenho aqui, ó, na região do Mato Grosso do Sul, principalmente, não é? Uma das vegetações mais heterogêneas que nós temos é o Pantanal Mato-Grossense, não é? Aí temos aqui na cor azul a vegetação litorânea, os chamados manguezais, que vai aqui, ó, do Amapá até Santa Catarina, tá? Então você tem aqui os manguezais, a vegetação litorânea. E finalmente, talvez não, o segundo maior bioma do Brasil, que é qual? Eu deixei aqui na cor, deixei sem pintar aqui, que é o cerrado. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coberturas vegetais. A caatinga. A caatinga é uma vegetação xerófila, isto é, adaptada à falta de umidade. Ela é típica da região do clima semiárido, não é? Do sertão nordestino, da depressão sertaneja. Então, a caatinga, podemos dar como exemplo de caatinga, xique-xique, faveleiro, mandacaru, são formas de vegetação adaptada a climas de baixa pluviosidade. É uma vegetação, então, que armazena água no período da chuva para utilizar durante a seca. Isso é a caatinga. Vegetação de campos é uma vegetação herbácea, gramínea. São os campos espalhados por todo o Brasil. Na região do Rio Grande do Sul, essa área de campos também é conhecida como pradarias. A região aqui é a região dos pampas, tá? Depois temos o Pantanal, que é a vegetação mais heterogênea de todas. No Pantanal, como você tem aqui um período de chuva bem marcado e um período de seca, o Pantanal é uma transição entre o Cerrado e a Amazônia. O Pantanal, aqui no Paraguai, não é chamado de Chaco. E é uma vegetação onde você encontra de tudo, formação arbórea, arbustiva, higrófila, xerófila. Então, a maior definição que você pode dar para o Pantanal é essa, uma vegetação de transição entre o Cerrado e a Amazônia. Temos também os manguezais, vegetação litorânea. Essa vegetação ela é halófila. O que é halófila? Adaptada à salinidade, né? Os manguezais têm passado por uma grande destruição, não é? Uma grande degradação, principalmente em função de uma ocupação irregular, que ocorre tanto de uma população de alta renda, elitizada, como também de uma população de baixa renda. O manguezal é uma área de grande reprodução, não é? As condições naturais propiciam algumas espécies animais de se procriarem no manguezal, não é? Então a ocupação irregular do manguezal é muito triste porque ela acaba com um bioma bastante rico, não é? Nos anos 90, um grupo musical chamou a atenção disso, não é? O grupo musical é Chico Science e a Nação Zumbi. Eles têm um trabalho chamado Da Lama ao Caos, dos mangues à caótica ocupação irregular desta área, não é? E finalmente, o cerrado. Cerrado é uma vegetação arbustiva e herbácea, é uma vegetação tropófila, árvores com galhos retorcidos e raízes profundas para procurar água no período da seca. Dá para dizer que o cerrado a gente tem 5 tipos, o chamado campo limpo, onde predomina uma vegetação herbácea, o chamado campo sujo, onde você tem uma vegetação herbácea e tufos, não é, de vegetação arbustiva. O cerrado, não é? Propriamente dito, não é? Vamos lá. Campo limpo, campo sujo, campo cerrado, perdão, onde você já tem alguma vegetação de médio porte arbustiva já visível. Campo limpo, vegetação herbácea. Campo sujo, uma vegetação onde você já encontra
gramíneas de um porte um pouco mais elevado. Você já encontra uma vegetação semi-arbustiva, vamos chamar assim. O campo cerrado, onde você já tem árvores, né, de médio porte, o cerrado propriamente dito e o cerradão. A diferença entre as savanas africanas e o cerrado brasileiro é que aqui a gente tem o cerradão. E o que é o cerradão? São árvores de grande porte, formação já considerada arbórea. Nas savanas africanas você não tem isso. A savana africana é muito semelhante ao cerrado brasileiro. Diferença: o cerrado brasileiro você já tem áreas que a gente chama de cerradão, onde você tem árvores de grande porte, vegetação arbórea. Na África não. Então nós temos essa configuração aqui da nossa cobertura vegetal. 4 grandes florestas e 5 formações complexas. É isso aí. Por enquanto é só. Tchau!